Pois é, pessoal, nós começamos a gravar então. Tudo muito escuro aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Melhorou. A gente chegou no finalzinho do texto da Maria Lúcia. Se vocês se lembram, né? Nós estávamos falando de como o indivíduo, ele não se afasta da sociedade, ele não pode abandonar a sociedade. Foi o que ela sugeriu aqui, quando disse de um ermitão. Ela falou uma coisa meio esquisita. A recusa do ermitão de se comunicar, de se relacionar com outros, é ainda um modo de comunicação. Não, não é assim, né? Na verdade, o ermitão, ele não abandona o próprio ego, né? Ele não abandona a memória dele, ele não abandona a consciência, ele não abandona o ser dele, que é totalmente um produto da sociedade, né? Aonde quer que o indivíduo vá, a sociedade está nele. A única forma do indivíduo, de fato, abandonar a sociedade seria virando comida de verme. É só aí que o sujeito, de fato, volta à harmonia com a natureza. Uma harmonia que, a bem da verdade, nós não conhecemos, porque a natureza não nos dispõe as coisas prontas, né, para nosso consumo. Né? A natureza é preciso recriar. Né? É preciso transformá-la em uma natureza humanizada, em um mundo humano. E foi aí que a gente parou. Bom, ela diz por meio do trabalho, a transformação da realidade, da natureza, né? Nós ampliamos o nosso domínio, né, de ação sobre essa realidade, e isso é a constituição da liberdade humana. E isso, evidentemente, só pode acontecer em sociedade. Né? A liberdade aqui, como nós vamos falar depois, ela não é simplesmente uma possibilidade do sujeito fazer o que der na telha dele. Né? De usar e abusar do quadradinho onde ele estiver, né? E também não termina onde a liberdade do outro começa. Assim como o direito não termina onde o direito do outro começa, aqui, na verdade, o direito, o poder, a liberdade, ela tem no outro a sua condição de existência. Ou seja, eu só posso ser livre graças aos outros. Né? A ideia de que a minha liberdade termina onde a do outro começa é uma ideia tipicamente burguesa, que entende, primeiro, que os indivíduos são isolados naturalmente uns dos outros e que é no isolamento, ou seja, cada um no seu quadrado, que o indivíduo vai poder, né, exercer a sua liberdade. E aí é a liberdade de uso e abuso, né, de sua propriedade privada, né, desde que não pule a cerca e invada o quadrado do outro. Né? Vejam que a ideia de que a minha liberdade termina onde a do outro começa é a afirmação de que o outro é uma cerca, né, que cada indivíduo se constrange uns aos outros, limita cada um aos outros, né? Que o outro é o lugar da não liberdade. Né?
Acontece que tudo que nós fazemos porque somos seres sociais. Os outros são a condição de possibilidade da nossa liberdade. E de tudo mais. E do nosso direito. Aqui ela fala um negócio que remete imediatamente ao nosso próximo assunto. Né? O que dissemos lá atrás a respeito da ação multiforme dos modelos, dos padrões sociais, de comportamento, etc., não contraria a relação que estabelecemos entre trabalho e liberdade. Isto porque há sempre necessidade de um ponto de partida para se compreender o homem e para que ele próprio possa se compreender. Aliás, um ponto de partida para que ele possa ser. Uhum. E esse ponto de partida é a sua herança social. Porém, o ser, o homem, exige a superação daquilo que ele herda numa constante recriação e transformação da cultura. Muitas vezes a crítica desta herança. Isso aqui é bastante interessante porque lá no Cortella, vocês vão se lembrar ou não, havia uma afirmação de que o homem não nasce humano, ele torna-se humano. Né? Vocês vão se lembrar disso. Eu falei que isso é um peixe que ele compra lá do Sartre, que falava a mesma coisa, só que em termos mais filosóficos, ele dizia: a existência precede a essência. Então, primeiro existir e depois, né, constituir a sua humanidade, sua essência humana, sua natureza humana. Acontece que nós não partimos do nada, né? Nós partimos de uma essência que herdamos. Né? O que é o homem antes dele se, né, fazer humano? Ele é humano, porra. Né? Nós nascemos, né, com uma humanidade que nós herdamos, que chega a nós pela carne, pelo sangue, né, pelo cordão umbilical. Significa que toda essa humanidade, toda a cultura chega a nós materialmente antes mesmo da gente nascer. Né? Por exemplo, no cuidado da mãe, né, durante a gestação, com a gravidez. Isso aí é totalmente cultural. Né? A nutrição, o que quer que ela vá, né, fazer para ter uma boa gestação, são coisas que incidem sobre a criança antes mesmo dela nascer, portanto, e depois também de nascer. Né? Quer dizer, há todo um modo de ser que já chega a nós materialmente e depois, né, uma vez que nós estamos aí, uma vez que a criança nasce, né, chega também por meio da linguagem, né, por meio dos modos, dos modelos, dos padrões de comportamento. Né? Nós vamos ver exatamente isso. Há uma padronização, mas isso não significa, né, que o indivíduo seja passivo diante disso. Pelo contrário, nós vamos ver, inclusive, que é necessário que o indivíduo seja ativo, que ele responda a essa padronização, a esse, digamos assim, encaixotamento num padrão, para que você tenha, de fato, um autêntico âmbito ético. A moral, ela não é uma programação de robozinhos. Né? A moral, ela pressupõe que os indivíduos criem e recriem o que ela é.
Né? Portanto, quando a gente fala, né, porque a sociedade nos impõe não sei o que e tal, nós temos que lembrar, a sociedade somos nós. Somos nós que colocamos o padrão. Né? O padrão, aqui no caso, eu estou falando da moral, é um padrão de comportamento. E, bom, já que estamos falando disso, vamos ao nosso texto, ao nosso assunto, né, desse nosso segundo trimestre. A gente está no segundo trimestre? É, né? Acho que sim. Deixa eu encontrar aqui. Achei. Esse texto eu tirei desse livro aí, Convite à Filosofia, que é um dos manuais que a Marilena Chauí escreveu para o ensino médio. Acho que tem lá na biblioteca. Eu seleciono os trechos, né? Acho melhor fazer assim, inclusive também não ficar preso a um manual, né? Aqui, no caso, esse texto ele é, né, um capítulozinho bem curto. Né? Na verdade, esse texto aqui tem umas 4 páginas. É um texto tranquilo de ler. E o interessante dele é que há muitas coisas não ditas, mas sugeridas, e que nós vamos debulhar aí entre linhas. Né? É por isso que eu gosto de usar ele. Ela começa, eu estou pressupondo, né, que vocês já estejam lendo, né? Portanto, não vamos ficar aqui perdendo nosso tempo lendo o texto durante a aula. Nós vamos pegar aqui alguns pontos, como nós fazemos já, os pontos centrais, e comentar. Vamos lá. Ela começa arrolando aqui alguns casos. Por exemplo, esse primeiro aí. Né? Ficamos sabendo que crianças, velhos, milhares de pessoas, a bem da verdade, algo em torno de 1 bilhão de pessoas, passam fome, apesar do capitalismo produzir o suficiente para alimentar todos muito mais que 3 vezes ao dia, como dizia lá o Lula, queria que todos tivessem 3 refeições, ao menos, por dia. Por que o capitalismo, apesar de produzir tanto, produz tanta pobreza? Isso é um outro assunto, nós vamos deixar para depois. É o seguinte, ela diz aqui que, diante disso, sentimos piedade e indignação diante da injustiça, do desperdício daqueles que vivem na abundância, nos sentimos responsáveis e somos movidos pela solidariedade e participamos de campanhas contra a fome. Nossos sentimentos e nossas ações exprimem nosso senso moral. Então, o nosso assunto aqui, a princípio, é o senso moral. Senso. De algum modo, esse termo remete a sentido. Né? O senso moral não é um sentido físico. Né? Tal como a visão, a audição, o paladar, etc. Ele é digamos assim, um sentido espiritual. Ele é um sentido próprio da consciência, ou da mente, se quiser assim. Ele é um sentido interno. E por que nós estamos falando que é um sentido? Porque o objeto desse sentido, assim como, né, o que é visível é objeto dos olhos, né, o que é o som é objeto da audição, né, e por aí vai. Esse objeto, em primeiro lugar, ele existe, ele é exterior a nós, ele atinge os nossos sentidos por meio dos quais nós tomamos, né, consciência de sua existência. Então, nós estamos falando de algo aqui
que existe, que é exterior a nós e nos atinge. Tanto nos atinge que nos provoca os sentimentos. Né? Está lá ela falando de piedade, indignação, responsabilidade, etc. Depois ela vai falar, né, de como isso nos impele à ação. Bom, vamos lá. Aqui ela fala, deixa eu consertar isso aqui. Quantas vezes levados por algum impulso incontrolável, não se trata de instinto, né? Ou por alguma emoção forte, tal como medo, orgulho, ambição, vaidade, covardia, etc. Fazemos alguma coisa de que depois sentimos vergonha, remorso, culpa, gostaríamos de voltar atrás no tempo e agir de modo diferente. Percebam que nós estamos falando de algo que nos atinge, de tal modo que desperta em nós um sentimento, né, e nos demanda alguma resposta. Né? Em muitas ocasiões, ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo, mesmo quando tudo isso lhe custa sacrifícios ou não. Sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa, etc. Percebam, nós não estamos falando de sentimentos, digamos assim, ao léu. Esses sentimentos são determinados por alguma coisa. Né? Tanto é que antes nós nos sentíamos indignados, nós sentíamos piedade diante dos famintos, né? Agora nós sentimos admiração diante desses traços de caráter ou caracteres da índole de alguém, todos eles marcados por algo que vamos chamar de valor. O valor é o critério, né? O valor moral. Nós vamos falar disso. Ela fala aqui do horror diante da violência, da injustiça, cólera diante do cinismo dos mentirosos. Percebam, sentir ódio é perfeitamente humano. Ódio diante do que é odiável, detestável. Quem não sente ódio diante do que é detestável, horrível, é alguém insensível. Eu estou falando disso porque tem gente que fala assim, eu não sinto ódio de nada. Porque o ódio é ruim em si mesmo. Olha, ninguém sente ódio, né? Assim, por prazer. Ódio pelo ódio. Né? Não existe isso. Não só, digamos assim, consequente, sentir ódio do que é odiável, como é sinal de que você não virou um vegetal, uma pessoa acomodada, um cínico, né? Um insensível. Né? Aquele tipo de pessoa que vê algo horrendo, detestável, e dá de ombros, tipo assim, é só mais um caso detestável entre tantos outros. Não. Aquilo que é detestável é odioso. E se você sente ódio, você não é uma pessoa menor por conta disso. Como tem aí certos discursos que gostam de colocar as coisas nesses termos, né? Ah, eu sou tão elevado espiritualmente, eu não sinto ódio de nada. Ora, se você não sente ódio de nada, você é um vegetal, para não falar outra coisa. Né? Assim como, evidentemente,
você sente o prazer, né, do bem-estar diante daquilo que é bom. Né? Qual que é, então, o que cabe fazer? É nos tornar insensíveis diante do detestável? Não, acabar com tudo aquilo que é detestável. Né? Que o ódio seja, né, nosso impulso para acabar com aquilo que é odiável. Mas vamos lá. Vocês vão perceber que essa dimensão moral não é um lugar para se adestrar anjinhos que depois vão ficar, né, pulando nas nuvens de mãos dadas, né, como se estivessem, sei lá, numa Disneylândia. Não. A dimensão ética, esse âmbito moral, eu estou falando ética, moral, é a mesma coisa. Tá? Isso aqui é um campo de guerra, como vocês vão ver. Bom, e já que eu falei dos termos ética e moral, deixa eu explicar aqui o que eu afirmei. Ética é o termo grego, vem de ethos, significa morada, habitat do homem. A morada do homem é onde ele constrói o seu hábito. Ali no seu habitat é onde ele mora, ele vive. Né? É o verdadeiro mundo humano, que é a segunda natureza, a cultura, como nós vimos antes. Né? Esse termo, ethos, que vai dar em ética, vai ser traduzido pelos romanos por moral, ali onde o humano mora, a morada humana. Certo? Então, ética e moral, a princípio, é a mesma coisa. Vai ter quem diga, não, ética é o estudo filosófico desse âmbito moral. Ou então, ética possui, sei lá, uma dimensão social, enquanto que a moral concerne ao indivíduo. Olha, essas elucubrações aí me parecem desnecessárias e até mesmo enganosas, porque faz pensar que, né, ética e moral são coisas distintas e que esse âmbito universal da sociedade é outra coisa que, né, o indivíduo. Quando nós já vimos, o indivíduo é o ser social. Né? Nós vimos, humanidade é uma escala, é uma gradação. Nós temos um polo singular, que é o indivíduo, um polo universal, que é a sociedade, e esses polos transitam, né, de um para o outro. A humanidade é um trânsito. É um trânsito também em relação à natureza, né? Em relação a tudo, né? Transitamos. Ou co-transitamos. E por aí vai. Então, ela afirmou aí todas essas coisas, né, nos atingem, significa que há algo, né, que nós captamos por meio desse, digamos assim, sentido, que é o senso moral, e que, assim como esse sentido não é físico, o objeto também não é físico. Né? Quer dizer, se nós ficamos admirados com a honestidade e a honradez de alguém, nada disso é algo que se vê, né, exatamente, ou se escuta. Né? O valor moral do comportamento de alguém é algo que nós captamos por meio de um sentido tão espiritual quanto o objeto é. E, no entanto, ele existe. Né? Percebam que aquilo que existe nem sempre é material, mas sempre, né, nos atinge de algum modo. E aqui, no caso, nós temos um objeto, uma objetividade, né, que é totalmente humano. Não tem nada de natureza, não tem materialidade. É puro espírito, pura cultura.
vocês vão se lembrar, espírito aqui, né, não quer dizer nada do tipo um fantasminha flanando no éter. Né? Não. O espírito é a memória, o espírito é a cultura, o espírito é a história. O espírito é produto da atividade humana. O fascinante no homem não é que ele possua espírito, mas que ele produza o espírito. A natureza não produz espírito. Então, vamos lá. A partir daqui, ela vai dizer, ela vai arrolar alguns casos que não só atingem nosso senso moral, mas claramente exigem que façamos alguma coisa. Né? Ela começa a falar aqui de por exemplo, um parente ou uma pessoa conhecida, querida e tal, que está vegetando num hospital. Ela fala umas coisas aqui que eu, sinceramente, eu não compreendo, mas vamos abstrair, né? Quer dizer, ela fala aqui das dores do indivíduo que está inconsciente. Eu achava que a inconsciência era um estado em que você desliga, né, a sua, digamos, sensibilidade, né? Quer dizer, você não sente dor quando está inconsciente, e não é à toa que quando você, né, é anestesiado, né, ou induzido ao coma, você pode ser, por exemplo, operado, né, porque você não vai sentir. O fato é o seguinte, ela coloca a questão, não seria melhor que esse indivíduo passasse por uma eutanásia? E aí, temos desligar os aparelhos que mantêm esse indivíduo vivo? O Cortella fala uma coisa engraçada. Ele diz que a ética gira em torno de três pontos. O que eu quero, o que eu posso, o que eu devo. Eu diria que a ética gira em torno de 2 pontos. O que eu quero e o que eu devo. O que eu posso, para que eu vou pôr isso em questão? Podemos desligar os aparelhos? Bom, se você estiver no quarto, né, estiver diante do aparelho ou da tomada, né, você pode? Pode. O que você não pode? Né? A questão sobre o que eu quero e o que eu devo só se põe quando você pode realizar alguma coisa. Né? Eu quero que a pessoa descanse de uma vez por todas. Eu devo desligar os aparelhos? Por que eu coloco essa questão? Porque eu estou diante de uma situação em que eu posso fazer isso. Então, a questão, né, o que eu posso, ela é pressuposta. Não precisamos colocar a questão. O que eu não posso, afinal de contas? Né? Vamos lá. Se eu estou na mesa, né, no almoço, com a vovó, né, com o papai, mamãe, irmãozinho, etc. Meu irmãozinho joga comida na minha cara. Eu posso pegar o garfo e furar o olho dele? Pá, toma essa aí. Posso. Eu devo? Aí eu acho que não, né? Mas eu posso? Posso. O poder está aí na sua mão. Você está com um garfo. Está lá o olho dele te olhando enquanto ele ri da sua cara, cheia de comida escorrendo e tal, né, que ele jogou na sua cara. Você pode furar o olho dele? Bom, você tem uma faca, você tem um garfo. É só virar, né? Furar o olho dele. Você pode? Pode. Você deve? Eis a questão. Você quer? Bom, às vezes você quer. Tá morto de vontade de furar o olho do seu irmão. Mas você deve fazer isso? Acho que não precisa pensar muito, né? Quem não pensa no que deve, num caso desses, acho que não está apto a almoçar junto da família. É mesmo? Então vamos lá.
ela coloca, ou não teríamos o direito, até onde eu sei, não temos o direito de desligar, né, as máquinas. A eutanásia não é um direito no Brasil, apesar de ser em outros países. Ela coloca a questão, o que fazer? Qual a ação correta? Eu sublinhei isso aí, porque, como nós vamos ver, ela vai arrolar outros causos e vai voltar a colocar essa questão, mas ela nunca vai responder. Quem deve responder isso? São os outros? Não. É quem está ali diante da circunstância e que tem o poder e o dever de responder. Vamos lá. Esse caso aqui, ele é, então, digamos, universal, que eventualmente vale a pena ler desde o começo. Uma jovem descobre que está grávida. Sente que seu corpo e seu espírito ainda não estão preparados para a gravidez. Os filhos nascem assim. Sabe que seu parceiro, mesmo que deseja apoiá-la, supondo que ele já não tenha fugido, né? Que acontece também, é tão jovem e despreparado quanto ela e que ambos não terão como se responsabilizar plenamente pela gestação. Oh, so sorry. Quem mais vai se responsabilizar? Pelo parto e pela criação de um filho. Ambos estão desorientados com todas as melhores razões. Não sabem se poderão contar com o auxílio de suas famílias, supondo que eles tenham famílias com as quais contar. Se ela for apenas estudante, terá que deixar a escola para trabalhar a fim de pagar parto e arcar com as despesas da criança. Sua vida e seu futuro mudarão para sempre. Filho é viagem sem volta. Não é? Ainda que ele, por vezes, não sobreviva a você. Que também acontece. Um professor meu uma vez disse: eu descobri o que era sentir medo quando eu virei pai. Durmam com uma dessas. Olha, essa jovem pode perder o emprego porque vive numa sociedade onde os patrões discriminam as mulheres grávidas, ou melhor, discriminam pagar licença maternidade, né? Sobretudo no caso de uma mãe solteira. Né? Esse papo de mãe solteira é coisa de uma moral ultrapassada. A quem entende que se a mulher, a mãe, é solteira, ela é promíscua. Bom, e se ela for promíscua, tem alguém aí que paga as contas dela? Eu não pago as contas dela, e isso é um problema dela. Eu não tenho, né, que meter meu bedelho acerca disso, uma vez que, né, não atinge terceiros, não é um problema moral. Contar com os amigos, que eventualmente são tão jovens e pobres quanto ela. Ao mesmo tempo, porém, deseja a criança, sonha com ela, mas teme dar-lhe uma vida de miséria e ser injusta com quem não pediu para nascer. Ninguém pede para nascer, né? Por vezes, os filhos revoltados com qualquer coisa em relação aos pais, solta aquela facada no peito do pai e da mãe, dizendo: eu não pedi para nascer. A melhor resposta que um pai e uma mãe podem dar é: bom, nós também não pedimos para você nascer. Né? Aconteceu. Aconteceu de você nascer. Podia ser outra pessoa. Né? E por que fui ser logo eu a nascer aqui? Aquela questão que o Cortella coloca lá no nosso primeiro texto, né? Por que logo a mim coube ser eu? Por que eu fui nascer no Brasil no século XX, milênio passado?
vocês aí devem já ser do novo milênio, né? Mas a questão continua igual, né? Por que eu fui nascer no Brasil quando eu podia ter nascido na Somália? Pensando bem no Brasil, não é tão mal. Então, a questão é, a nossa jovem mãe pode fazer um aborto? Deve fazê-lo? Se for levar em conta quantas vezes as pessoas pensaram que nunca pediram para nascer, esse argumento pode ser usado a favor do aborto, disse a Ana Luísa. Medo de bebês, medo do diabo. Faço pensar. Vou pensar sobre isso que você falou. Mas vamos lá. A questão aqui, então. Pode fazer um aborto? Depende. Você tem aquele comprimidinho lá que se compra lá no estacionamento da Faculdade de Medicina da UFMG, que é lá que vendem, né? Lá no estacionamento. Eu não devia estar falando isso. Ora, por que não devia estar falando isso? Né? Aqui se fala tudo e se dá a conhecer de tudo. Né? Melhor conhecer para melhor prevenir também. Né? Conhecer o inimigo para melhor combatê-lo, não é assim? Então, conhecer o demônio para melhor evitá-lo. Um cara está processando os próprios pais por ter nascido. Poxa, que loucura! Oi, Stephanie, tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vinda. Olha, Ana, isso aí, se eu fosse o juiz, eu acho que eu não dava ganho de causa para ele. Né? Inclusive porque quem é ele? É o que os pais fizeram? Não, né? Quem é o indivíduo senão aquilo que ele faz do que foi feito dele? Né? Nós não somos simplesmente, né, um produto dos nossos pais ou da sociedade. Nós somos o resultado daquilo que nós fazemos do que era até então esse produto. Né? Ainda mais o cara tem 27 anos. Se um dia ficar louco, processarei os meus por isso. Seus pais te aborrecem tanto assim? Na moral, pois é, Salvo, eu também. Ai, ai. Que loucura, né, gente? Ela preferia ter sido, ou ele, né, preferia ter sido abortado. Bom, ele pode se auto-abortar, né? O que eu estou falando? Suicídio? Eu estou promovendo isso? Não, minha gente, não estou sugerindo que ninguém faça isso, não. Eu só estou dizendo o seguinte, pode? Eventualmente pode, né? Suicidar nem é tão difícil, apesar de ser difícil. Mas é bem mais fácil do que fazer um aborto. Fazer um aborto não é algo que você faz com os próprios punhos, né? Dando soco na sua barriga. Né? Você não vai abortar fazendo isso. Né? Para fazer um aborto é preciso alguma, digamos assim, algum procedimento de caráter médico. O problema disso é que, enquanto isso é ilegal, esse procedimento médico tende a ser nas coxas. Algo, às vezes, assim, como num açougue, etc. E isso faz com que muitas mães morram também, né? Nessa desventura toda. Né? E, vejam, ninguém é a favor do aborto, pura e simplesmente. A gente tem que pensar o seguinte, apesar de tudo, muitas mulheres fazem aborto nas mais diversas condições. Algumas delas são terríveis. A maioria, ampla maioria dessas mulheres é católica, a outra, praticamente metade, é evangélica, algumas tantas são espíritas, e uma minoria, assim como na cadeia, é ateia.
Então, não é simplesmente uma questão de, digamos assim, valores próprios, né, de princípios morais, né, é um fato social. Muitas mulheres, ainda que, né, com todos os princípios morais contra o aborto, abortam. Então é o seguinte, uma vez que muitas mulheres abortam e passam risco de vida nesse procedimento aí, é preciso distinguir aborto e direito ao aborto. Uma coisa é ser contra o aborto, acho que não tem ninguém a favor do aborto, mas ser a favor do direito ao aborto, aí sim é outra coisa. Eu não estou querendo doutrinar ninguém aqui, eu estou só querendo separar o que é direito e o que é o ato. Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque, eventualmente, a mulher é contra o aborto. E, convenhamos, a maioria das mulheres que abortam é contra o aborto. Só que, na hora do vamos ver, né, devem fazer um aborto ou não? Todo mundo sabe a resposta. Quando não é, né, o seu que está na reta. Quando é, fica um pouco mais difícil responder. E eis aí, né, a pergunta. Quem deve responder a pergunta? É quem está envolvido diretamente na circunstância, no drama. Então, direito ao aborto, inclusive, curioso, nos países em que existe esse direito, o número de abortos diminui. Basta ver em Portugal, por exemplo. Mas essas questões, um bocado polêmicas, não são exatamente o nosso caso, o nosso assunto aqui. Não estamos aqui para discutir se o aborto deve ser legal ou não, tá? Pois é, Sal. Então, ela vai falar de um outro caso, de um pai de família desempregado, com os filhos doentes, a esposa doente, pessoal na penúria, recebe uma oferta de emprego, ele deve ser contador, olha lá, que exige que seja desonesto e cometa irregularidades. Além de contador, ele deve ser branco, né? Eventualmente é um emprego que paga bem, porque nessas horas não há crime, há irregularidades. Então, que beneficie seu patrão. Sabe que o trabalho lhe permitirá sustentar os filhos, pagar o tratamento da esposa, etc. E aí, ele topa entrar para o tráfico? Mesmo sabendo o que será exigido dele e o risco a que ele se expõe? Ou deve recusar e continuar na maré braba do desemprego, que vou falar para vocês, é tremendamente angustiante. Quem está desempregado não tem perspectiva de nada. E pior, não tem como pagar a própria sobrevivência. É nessas horas que o sujeito vira e fala, bom, se o tráfico está recrutando aviãozinho, né, motoqueiro, etc., né, teleentrega, delivery, essas coisas, e eu estou sem emprego, né, e o país, a economia aí do jeito que está, me nega qualquer chance de emprego, inclusive porque o país está se desindustrializando, etc., e por aí vai. Né? Quer dizer, não só há uma crise econômica, como quem está lá em Brasília gerindo a crise econômica está piorando as coisas. Mas isso não é o nosso assunto. Né? O fato é o seguinte, ele pode aceitar? Pode. Né? Ele deve? Eis a questão. Quem vai responder isso? O que fazer? Qual a melhor coisa a se fazer? Todo mundo sabe qual é a melhor coisa quando não é, né, o seu que está na reta. É muito fácil responder tudo isso quando não é você que está ali, né, envolvido.
Esse é um caso que eventualmente acontece também, né? Um rapaz aí que namora uma moça de quem gosta muito por ela, é correspondido, conhece outra, apaixona-se pela outra, é correspondido. Ama as duas. Ambas o amam. Ele pode ter dois amores simultâneos ou estar atraindo a ambos amores e a si mesmo. Deve magoar uma delas e a si mesmo rompendo com uma para ficar com a outra. O amor exige uma única pessoa amada ou pode ser múltiplo? Quer dizer, você vai contar lá para sua namorada, olha, conheci fulana, eu gostaria de apresentar uma para a outra, né? Fulana, ciclana, fulana, né? Eu amo vocês duas. Amem-se também. Não tende a dar certo, exceto se você tiver muito dinheiro, porque namoro, casamento, filho, isso tudo custa caro. É por isso que é coisa de sultão, lá do Irã, da Arábia, etc. Né? E esse pessoal que tem muito dinheiro é que tem muitas esposas, etc. Né? O mesmo valeria para as mulheres. Ter muitos esposos significa ter muito trabalho. Não vale a pena, não. Bom, que sentirão as duas mulheres se ele lhes contar o que passa, né? Fulana, ex-ciclana, ciclana, ex-fulana, né? Vamos todos nos amar. Deve ser um cirandeiro, um riponga. Ou deverá mentir para ambas? O que fazer? Aí surge um outro sujeito nessa história, né? Que, enquanto o nosso rapaz aí não sabe o que fazer, esse terceiro indivíduo aí, um conhecido, vê ele com uma das mulheres e depois com a outra. E acontece que esse conhecido também conhece uma delas. Olha a treta. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele deve contar à amiga dela que ele viu um namorado com outra lá. Nome da amizade. Ele deve contar ou deve calar sua boca, né? Fingir que não viu nada, etc., né? Se meter na vida dos outros, não sei o que acontece e tal, bancar o fofoqueiro. E aí, o que ele deve fazer? Não sei. Bom, aqui tem um caso de uma mulher que vê uma criança faminta, mal vestida, eventualmente uma criança abandonada, roubando frutas e pães numa mercearia. Sabe que o dono da mercearia está passando por dificuldades bem menores que a da criança, com certeza. Ela denuncia a criança, julgando que com isso ela não se tornará posteriormente um ladrão. Com isso, o proprietário lá da mercearia fica sem ter prejuízo, ou ela deve fingir que nada viu, porque a criança corre risco de receber punição excessiva, ser levada para a polícia e aí sim receber outra punição deveras excessiva, com certeza, ser jogada novamente às ruas e agora passar do furto ao homicídio. Eventualmente, se essa criança for para a FEBEM, ou se ela já tiver 18 anos, uma criança de 18 anos existe, né? E for passar lá uma temporada naquela colônia de férias lá em Ribeirão das Neves, essa que chamam de presídio, sistema penal. Aí ela não só passa do furto ao homicídio, ela passa do furto ao clubinho do PCC. Aí ela se torna profissional do crime. E aí, o que fazer? Eis a questão. Nada viu, eventualmente é pesado. Se você está passando ali pela praça, lá pela Policlínica, à noite, e vê
uma velhinha com sua bengala e o tarado. E a velhinha está espancando o tarado com a bengala. Pá, pá, pá. Tacando a bengala na cara do tarado. Está colocando a vida dele em risco. Está quase furando o olho dele com a bengala. Aí você vai passar por ali e falar, ó, linda cena de amor, mas eu não tenho nada com isso. Aí é complicado. Não é? Você não vai fazer nada? Não vai salvar o tarado? Tá, vamos lá. Eventualmente você vai torcer pela velhinha, mas você vai torcer ainda mais pela velhinha se for o tarado que estiver molestando a velhinha. E aí você deve fazer algo mais do que simplesmente torcer pela velhinha. Ou você vai, né, ver a cena lá do tarado molestando a velhinha e falar assim, é o amor, né? Que mexe com a cabeça do tarado, deixa ele assim e tal, então eu não tenho nada com isso, né? Ou você vai lá tentar salvar a velhinha. Ao menos ligar para a polícia, né? Se o tarado for 10 vezes maior que você, talvez não seja tão boa ideia você entrar no meio, porque aí ele vai molestar você e a velhinha, né? Mas se você puder, eventualmente, né, pegar um bastão, encontrou a bengala da velhinha ali no chão, e puder dar um sopapo na nuca do cara sem que ele te veja, para salvar a velhinha, olha, isso aí é heróico, né? Se der certo, melhor ainda. Saulo, isso aí que você falou é uma saída interessante. O que a mulher poderia fazer? Comprar frutas e pães para a criança, né? Aí, não é um caso eventualmente tão complicado, não é? De se resolver. Agora, por outro lado, isso não vai acontecer todo dia, né? A fome acontece todo dia. No dia seguinte, vai haver quem possa pagar pelos pães, pelas frutas, eis a questão, né? Então, não precisa roubar? Eu não sei. Tá aí, Ana. Ao invés de roubar a mercearia, vai roubar o Carrefour. Pois é só ter cuidado com as câmeras. Né? Sem querer, claro. Né? Treinar futuros apropriadores do alheio, né? Então, vamos lá. O fatão, situações como essas, mais ou menos dramáticas, surgem sempre em nossas vidas. Vejam, pode não estar acontecendo diretamente com você, mas você calhou de estar passando por ali e de repente presencia uma cena de agressão, de violência, de qualquer coisa. E aí? Você pode sentir medo, né? Não é covarde sentir medo, né? Covarde é o sujeito que passa por um negócio desse e fala, quer saber, eu não tenho nada com isso não, deixa acontecer, né? Para mim isso é covarde. Uma vez eu estava na Praça 7 aqui em BH com a mochila nas costas e minha carteira no bolso de trás da mochila. Ingênuo, eu era adolescente. Saibam disso. Não se anda num centro cheio de gente, por todos os lados, com suas coisas, né, distantes dos seus olhos. A sua mochila, você coloca na frente. Na medida em que eu, né, achei que isso não fosse acontecer, eu não me preocupei. Quando eu entrei no ônibus, eu vi que minha mochila estava aberta, minha carteira não estava lá, meus documentos também não. E aí começou toda uma saga de ir até uma delegacia, né, fazer um registro de que meu documento tinha sido roubado. Aí eu fui também numa
uma associação de varejistas aí, de comércio aí para informar, porque, né, pessoal que rouba identidade dos outros usa isso para fazer golpes, né? Eventualmente abrir uma conta num banco, coisas assim nesse nível. Aconteceu com um amigo meu, me deu uma dor de cabeça danada para ele. Para mim não deu, porque eu corri atrás imediatamente, né, dessa delegacia onde eu registrei isso, o roubo e tudo, né? E, bom, voltei a pé para casa. Não tinha dinheiro. Foi uma caminhadinha saudável, bastante aborrecida. Agora, isso aconteceu numa praça cheia de gente. Ninguém viu acontecer? Eu acho difícil que ninguém tenha visto. Se alguém viu e não fez nada, esse é pior do que o ladrão. Né? Sinceramente. Você vê que o outro está roubando alguém, né? Sendo que esse alguém não está sabendo, ele não está sendo assaltado, ele está sendo roubado, né? Furtado. E não fala nada, não avisa, né? Não tenta atrapalhar o ladrão, etc. Ainda mais porque estava roubando um adolescente, que era o meu caso, na época. Estava lá, no ponto de ônibus, esperando para pegar um ônibus lotado, como são os ônibus aqui. Acho que em Congonhas também já está assim, né? O ônibus está sempre lotado. Então, isso é covardia. O sujeito olha aquilo acontecer e fala, não tenho nada com isso. Bom, não tem nada com isso até o momento em que acontece com ele, né? O sujeito. Porque na medida em que isso vai acontecendo, como é que não vai chegar uma hora ou outra, né, no indivíduo lá que não fez nada? Isso é o que ele devia parar para pensar, né? Já que ele não pensa nos outros. Bom, então, nossas dúvidas quanto à decisão a tomar, e por que temos essas dúvidas? Porque elas colocam nossos princípios morais em choque uns com os outros, né? Não queremos que a criança tenha uma vida de miséria, né? Assim como não queremos cair na miséria também. Mas há um desejo de ter a criança. Então, o que fazer? Qual é a melhor decisão? Eu não sei qual é a melhor decisão. Agora, o dia que eu estiver envolvido, né, num drama desses, vou continuar sem saber. O problema, qual é? É que é preciso fazer alguma coisa. Escolhe aí o que você vai fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não vou fazer nada. Bom, isso já é escolher uma coisa. Isso já é fazer alguma coisa e você vai responder por isso depois. Não? Porque as coisas estão acontecendo. Se elas dependem de você para tomar um determinado rumo ou outro, não interessa se você acha que, né, não tem nada com isso. Porque agora tem. Infelizmente, calhou você, de repente, né, cair ali naquela situação. E aí? Você deve fazer alguma coisa. O que você deve fazer? Não sei. Vou fazer o quê? O que me parece melhor. De fato, é o melhor? O que te parece melhor? Como saber? Acho que só vamos saber depois. Né? E aí está, né, a tragédia, né, da coisa, porque de repente, depois descobrimos que aquilo que parecia ser o melhor, na verdade, não era o melhor a se fazer. O melhor a se fazer era outra coisa, mas a gente não sabia. Podemos usar isso em nossa defesa?
Não sei. Eventualmente, sim, mas eventualmente não. Por quê? Porque aquilo que você vai fazer, aquilo que você decidiu, que você pensou ser o melhor, seja lá o que for, vai, né, instaurar, digamos assim, uma nova cadeia de acontecimentos que vai atingir outras pessoas, vai incidir sobre outros. De que forma vai incidir sobre os outros? Se for, né, algo que prejudique outras pessoas, você vai ter um problema e vai ter que responder por ele. Né? Por quê? Porque foi você quem instaurou, através da sua decisão, da sua ação, essa cadeia de acontecimentos que chegou até o outro. Né? Se não atingir ninguém, né, se uma decisão sua, né, não faz com que haja prejuízo, né, para uma outra pessoa, então, a princípio, não teríamos aí um problema moral. Né? Vejam lá. Exigem que decidamos o que fazer, que justifiquemos para nós mesmos, aquela hora de você deitar, né, pôr a cabeça no travesseiro e começar a pensar no que você fez. Veja, o problema de se agir mal, o problema de ser mau caráter, entre outras coisas, é que o tempo não volta atrás para você desfazer a cagada que você fez. Então, se você cometeu algo aí deletério, digamos assim, né, prejudicial, violento, etc., mal para outras pessoas, em que medida você pode, digamos assim, pagar pelo que você fez? Vamos supor, o sujeito, né, agrediu alguém, eventualmente matou alguém, não sei. Ir para a cadeia paga alguma coisa? Paga o crime cometido? A pessoa lá que foi agredida ou eventualmente morreu se restaura? Não, né? O indivíduo que vai para a cadeia se reeduca? Não, ele se profissionaliza, é pior. Então, essas situações exigem que a gente decida, haja e justifique para nós mesmos e para os outros as razões, os motivos de nossas decisões. E, portanto, que nós assumamos as consequências de nossas ações. Né? Nós respondemos, somos responsáveis. Nós respondemos por elas. Por quê? Porque foram resultado de nossas decisões, nossas escolhas. Né? Então, bom, para fechar esse tópico aqui, salvo isso aí, como nós vimos lá no texto anterior, aconteceu demais a época, aliás, acontece até hoje, mas acontecia muito, alguns séculos atrás, após a Revolução Industrial, lá na Inglaterra e depois disso por toda a Europa, em que os indivíduos abandonavam os bebês na porta da casa dos outros ou num orfanato. Há um filósofo suíço muito famoso, muito importante e muito interessante, um gênio, chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele teve 7 filhos, se não me engano, abandonou todos eles. Depois, lá na frente, ele enlouqueceu, eventualmente por remorsos, por culpa de ter abandonado os filhos. Olha, pai e mãe é quem cria, não é? Esse negócio de uma mãe, um pai que abandona um filho para que outro crie, olha, não interessa se é de sangue biológico, porque nós não somos animais. Né? O biológico não interessa.
Ah, você é meu pai de sangue. Você me abandonou, né? Então você não é meu pai. Ah, você é minha mãe. Você que me pariu. Você cuidou de mim? Não, me abandonou? Então você não é minha mãe. Né? Fim da história. Quer reconquistar? Eu acho que isso não acontece, não. Bom, não sei. Né? Isso cabe ao filho escolher também. Né? Então, vamos lá. Todos os exemplos mencionados indicam que aquele sentido interno à consciência, o senso moral e a consciência moral, ou seja, né, o processamento desses sentimentos, né, e né, a consciência de que a situação exige uma resposta e que, portanto, ela deve ser, né, escolhida, etc. Né? Esse senso moral e essa consciência moral referem-se a valores morais. Nós falamos ali de justiça, honradez, espírito de sacrifício, integridade, generosidade. Tá. Sentimentos provocados pelos valores. Admiração, vergonha, culpa, remorso, contentamento, cólera, amor, dúvida, medo, etc. A vergonha, a culpa, o remorso, a cólera, o medo, são sentimentos que incidem sobre o indivíduo a partir de uma situação que afronta os valores. Decisões que conduzem a ações com, vejam, consequências para nós e para os outros. Então sempre atinge o outro. Se não atinge o outro, não é imoral. Vamos lá. Se você está trancado no banheiro, assistindo a Sasha Grey, lá naquele site de vídeos gratuitos, né? Fazendo aquilo que o padre chama de pecado, mas o resultado disso não é a poluição do rio da cidade, nem nada do tipo, então não é imoral, pode até ser pecado, mas não é imoral. Percebe? Nossa, o calor aqui está demais. Meu Deus, estou derretendo. Ai, ai. Ixi. Agora me lembrei que eu tenho um circuladorzinho de ar. Vamos ligar ele. Espero que não faça muito barulho. Bom, então. Embora os conteúdos dos valores variem, por exemplo, no tempo aí de nossos avós, bisavós, as mulheres não mostravam, não deviam mostrar os cotovelos nas ruas. Essa deve ser da época de seus bisavós, é da época dos meus avós. Você olha um negócio desses assim, né? Fala, como assim, né? Que isso é imoral, mostrar os joelhos, os cotovelos na rua. A mulher não deve mostrar. Bom, disso aí para falar que a mulher deve usar burca é um passo, né? Nós vemos que de lá para cá avançamos um bocado, inclusive, entre outras, graças a Leila Diniz, aquela que foi para a praia no Rio de biquíni e causou um escândalo nacional. Por quê? Porque ela estava de biquíni na praia. Vejam que loucura. Isso foi o quê? Metade aí do século XX, mais ou menos. Não estou bem certo. Anos 60, eu não lembro. A bem da verdade, eu não estava vivo ainda. Né? Ela, com aquilo ali, causou um bafafá. Vejam, eu havia dito que esse âmbito moral é um campo de guerra. Ela, com essa atitude, enfrentou esses valores morais que afirmavam, entre outras coisas, que mostravam os cotovelos. As mulheres, evidentemente. Os homens, não. Quem que cria esses valores morais, afinal? Bom, o fato é que, né, ela afrontou e enfrentou em nome de novos valores mais superiores, desenvolvidos, mais válidos.
É isso que nós falamos lá no final do texto da Maria Lúcia. Aqueles valores que nós herdamos, nós transformamos, eventualmente, por meio da crítica, que nós vamos ver aí para frente, que é assim que a moral se estabelece. Nós herdamos uma moral, a moral de nossos pais, né, das gerações anteriores. Eventualmente, nós vamos perceber que alguns valores que constituem essa moral caducaram. Eles merecem a crítica, eles merecem ser substituídos por novos valores. Eu estou adiantando um pouco a nossa novela para que vocês percebam o seguinte: o conteúdo da moral, os valores mudam. Não existe moral natural. Né? É um produto da sociedade, da cultura, e uma sociedade com dinamismo da sociedade moderna tende a mudar isso cada vez mais rápido. Uma sociabilidade comunal, tal como uma tribo, tende a manter os valores enquanto, né, as coisas não mudam, né, enquanto a vida permanece aquela mesma vida de sempre. Não é o nosso caso. Né? No nosso caso, as coisas mudam o tempo todo. Né? E a forma de se relacionar com os indivíduos também. Nós vamos falar disso com calma mais vezes aí para frente. Nós temos 5 minutinhos e vamos terminar esse primeiro tópico, que já está no finalzinho. Olha lá, embora variem os valores, notamos que eles se referem a um valor mais profundo, ainda que subentendido, o bom ou o bem. Qu'est-ce que c'est? O bom? O que é o bem? Eis aí uma pergunta filosófica. Né? O que é o bem, afinal de contas? Né? Os gregos, especialmente Aristóteles, disse: o bem é a felicidade. E o que é a felicidade? Eis aí outra questão. É possível ser ou atingir a felicidade hoje em dia? Outra questão, sobre a qual nós voltamos depois. Né? Em que medida felicidade e alegria são semelhantes ou distintos? Outra ótima questão. Em que medida buscamos a alegria justamente porque não podemos ser felizes? Falamos disso depois. Os sentimentos e ações nascidos de uma opção entre o bom e o mal, ou bem e mal, também estão referidos a algo mais profundo e subentendido, e aqui ela, sem citar, de algum modo se refere ao Epicuro, que é um materialista grego, que colocou a questão nos seguintes termos: o bem é tudo aquilo que concorre para com a integridade física e psíquica do indivíduo, portanto, né, tudo aquilo que promove o seu bem-estar, e seus laços, né, sociais, ou suas relações com os outros, a paz, a amizade. Bom é tudo aquilo que promove bem-estar do corpo, da mente e das relações com os outros indivíduos. Relações pacíficas e amistosas. Isso é o bem, segundo Epicuro. O Aristóteles dizia: o bem é a felicidade. Mas o que é a felicidade? A felicidade é um estado em que o indivíduo, lá para as tantas, avalia, né, a sua própria vida, a condução de sua vida, de seu comportamento, nota a conformação de uma índole, um habitat, né, que, né, tende ou sempre tendeu para as boas ações, e isso seria a felicidade. Não me parece uma resposta muito satisfatória, apesar de eu estar aqui, né, simplificando a coisa a ponto de tornar grosseira, mas de qualquer jeito o Aristóteles coloca
especulações demasiadamente, né, para a nossa questão, enquanto o Epicuro, né, como um bom materialista, vai dizer, o negócio está aqui. Né? Está aqui e está no indivíduo e na sociedade. Né? Ou seja, na saúde e na amizade. Né? É isso, o bem. Então, os bons valores são aqueles que concorrem para o bem-estar do indivíduo e da sociedade. O que é a violência? Tudo aquilo que concorre contra esse bem-estar, que afronta o bem-estar dos indivíduos em si mesmos e uns com os outros. Então está aí. Terminamos o nosso primeiro tópico e chegamos, né, no finalzinho do nosso horário, de modo que agradeço a paciência, a presença de vocês, o carinho, a participação, adorei os comentários, né? Alguns aí que a gente pode pensar com calma, né? Podemos fazer isso depois, né? Agora nós temos uma outra questão a resolver. Precisamos cuidar do bem-estar das nossas tripas, né? Vamos fazer isso preenchendo o vazio existencial que há no estômago, não é assim? Sextou, né, pessoal? Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Vamos então encerrar aqui a nossa gravação e até a próxima, né? Voltamos em novembro. Um grande abraço para vocês. Falou, professor. Com Deus. Valeu, Saulo. Isso aí.